Hoje vamos conhecer a história de Esmeralda e José Armando da novela Esmeralda. Essa é a parte 1, então se você gostou da história, não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever, porque essa é só a primeira história e a primeira parte apenas de muitas que vão vir por aí. Então já curte, já me ajuda aí e me diz se você gostava dessa história, né, de Esmeralda e José Armando. Eu amava, até hoje eu gosto. Voltei a assistir recentemente, né, a novela e assim, gente, só amores por essa novela. Lembrando que a novela está disponível no stream do SBT. A novela já começa com essa cena, né, de uma mulher dando à luz. A princípio, essa mulher está dando à luz ao José Armando, tá? Então tá ali, né, gente, me fugiu o nome dela. Rosário. A Rosário era uma parteira da época e estava ajudando ali essa moça da luz, né? Até então, a um menino, né? Que é o José Armando. E na outra casa, na casa luxuosa da fazenda, estava uma outra mulher dando à luz, até então, a Esmeralda. Então, temos aí as duas situações, né? No mesmo momento, né? Aconteceu tudo isso no mesmo momento, no exato momento, né? Estava nascendo ali as duas crianças. E o pai, gente, que é um homem mais, né, ignorante e tudo mais, ele diz, né, ali em oração, que ele quer um menino, que ele quer um filho homem, um macho. Ele quer, e que ele não quer uma menina, ele quer um filho homem, né? Ele deixa isso muito claro, muito enfatizado ali que ele quer um menino, né? Que ele não aceita outra coisa no seu menino. É chocante, né, gente? Porque, né, como pode? O que vira, amém, né? Glória a Deus. Mas não, para ele não. E aí, gente, acontece uma fatalidade. A mulher que estava dando à luz nessa casona, ela perde não, bebê, né? Nasce, na verdade, sem respiração até então. Então, ele é considerado morto, né? E aí, a babá, né? A babá que é a babá mesmo, que todo mundo chama de babá, né? Pede desesperadamente para a Rosário, que já está lá na outra casa, ajudando a mulher a trocar os bebês. Até porque o bebê que a mulher tinha lá não ia ter uma vida boa e ela quis trocar as crianças. E aí trocou as crianças, gente. Aí aconteceu, trocou, deu tudo certo a troca dos bebês. Só que aí a babá foi falar, né, pra Branca, né, que o filho dela tinha nascido morto e ela teve que fazer essa troca. E ela contou, e essa foi a cara da Branca ao saber que, na verdade, o filho que estava ali com ela não é o filho dela, na verdade, é filho de outra pessoa. E aí ela ficou nesse choque depois que a babá contou para ela ali o que de fato tinha acontecido. E aí passa-se um tempo, né, e tudo mais, e aí já ó, o José Armando grande, já, né, adulto, né, cresceu, eles estão voltando para a fazenda onde nasceu e tudo mais, né? Enfim, é uma nova etapa aí da série que é um pulo de tempo muito grande ali da série, né? Da série não, da novela. Da novela, gente. Então a gente vê aí o pai dele todo sorridente, a mãe, a babá, a empregada lá da casa. Então a gente tem esse avanço no tempo, né? E tudo mais. E aí, gente, em contrapartida, né, o José Armando, ele é comprometido com ela, né? Gente, tá me fugindo dos nomes, mas com esqueci, meu Deus. Enfim, com ela, vou lembrar daqui a pouco o nome dela. A mãe dela, a Graziella, Graziella. Ele é comprometido com a Graziella, né? Um detalhe muito importante que a gente tem que enfatizar nessa novela é que ele é comprometido. Às vezes nem parece, ao longo da novela vocês vão reparar isso, nem parece que ele é comprometido, mas ele é com a Graziella e essa benção aí da mãe dela, a Fátima, que, meu Deus do céu, vocês vão entender o porquê eu tô falando tudo isso. E aí, gente, como que acontece aí o encontro, primeiro encontro, né, de José Armando e Esmeralda? O Sabiá, ele rouba ali uns moranguinhos da fazenda onde o José Armando mora, né? Ele rouba para levar para ali para para Esmeralda, né? É chamado de Bobo Sabiá, tá, gente? O Sabiá, porque ele é muito inocente, muito bobão e tudo mais. E aí ele leva esses morangos para Esmeralda, para agradar ela, porque a Esmeralda é a rainha dele e tudo mais. E aí, gente, de repente escuta um barulho de tiro, enfim. E aí o Sabiá sai correndo, deixa a Esmeralda sozinha, gente, pobrezinha, sozinha ali. E ela é cega, né, gente?
E aí é onde temos aí o primeiro encontro de José Armando e Esmeralda, né? Ele vê ela sentada ali, olhando assim, sabe? Ele nem repara, né, gente, que ela é cega. Ele nem repara muito nisso. E aí ela fica meio que assustada, porque ela não vê, ela não sabe quem tá ali, né? Então ela fica meio, tipo assim, parada, assim, olhando assim pra ele, pra ver. Olhando pra ele, não, né? Olhando assim pro nada e esperando alguém falar alguma coisa, porque eles tinham escutado um barulho de tiro. Então imagina o desespero da Esmeralda e o Sabiá ainda sai correndo e deixa a coitada lá sozinha. Gente, imagina o desespero dela, né? E aí ele dá uma encarada assim nela e tudo mais, olha pra ela, e aí ele vai meio que tocar nela assim, aí ela, você não toca em mim, olha a cara dela aí na foto, você não toca em mim, você tira a mão de mim, né? Até porque, né, o José Armando já chega, já meio que colocando ali mão nela, sendo que ela nem conhece ele. Só que, gente, um detalhe, ele não percebe, eu não sei como, mas ele não percebe que ela não é cega, né? Que ela é cega, na verdade, né? Ele não percebe isso, então ela meio que tira a mão dele assim, assustada, e fala pra ele não tocar nela, porque, né? Tá invadindo ali o espaço dela e ela não quer. E aí, gente, é nesse momento que ela inventa uma história muito bizarra, tipo assim, ai, se você fizer alguma coisa comigo, sei lá, a mãe da água vai fazer alguma coisa com você. Tipo, nossa, gente, eu fiquei com uma vergonha alheia quando ela falou isso, que eu fiquei, não, ela não inventou essa desculpa, né, de, ai, mas enfim, né, gente, é novela, né, é uma história que não é real, mas a gente acaba tendo ali alguns achismos, né, da novela. E aí ela inventa uma desculpa, ele fica meio que, tipo, o quê? O que que você tá falando? Enfim, ela chega em casa contando isso pra Rosário, né, que encontrou um homem e tudo mais, que tinha cheiro de, acho que ela falou cheiro de morte, alguma coisa assim, né, porque ele tinha meio que atirado ali, deu a entender que ele tava caçando, matando algum bichinho, enfim. E aí ela conta, tipo, nossa, que ficou meio assim, que não gostou. E o José Armando também chega na fazenda comentando sobre essa moça que ele encontrou, né? Ele já começa a falar dela com um certo carinho, mas ele também comenta a história bizarra lá da mãe da água que ia morder ele, enfim, que ia fazer alguma coisa com ele. E aí ele fica meio, tipo, balançado, tipo, nossa, eu vi ela e tal e tal. E aí, tipo, os pais que estão ali escutando a história dele ficam, meu filho, né? Fica aquela coisa. E depois, né, depois o José Armando encontra o Adria, né, fala assim que tá gostando da cidade, né, que quer conhecer um pouco mais, inclusive que ele quer conhecer as mulheres de lá. Isso o Adria fica, as mulheres daqui, da nossa cidade, elas são respeitadas e ninguém vai vir aqui respeitar as mulheres. O Adria todo machão, né? E aí eles estão andando de cavalo, né, tudo mais. E aí o José Armando avista quem? A Esmeralda. E aí ele começa a correr, né, atrás dela com o cavalo. E nisso, gente, a pobre da Esmeralda se assusta. E ela começa a correr, né? Ela segue, começa a correr assim, sem rumo, sem rumo. E aí, gente, ela cai, gente. Ela cai, ela acaba caindo. E aí o José Armando fica desesperado, o Adria também. Aí o Adria pega e fala assim: José Armando, ela é cega. Aí que ele tem aquele start, né? Tipo, pô, ela é cega, né? E aí ela cai, depois sai chorando, chega em casa chorando, é Rosário pergunta o que ela tem, e ela fala que viu novamente aquele homem que ela viu na cachoeira, e que ele tava correndo atrás dela, que ela ficou desesperada porque, né, ela não enxerga, e ouvindo só o barulho, né, do cavalo atrás dela, deixou ela desesperada, por isso que ela chegou chorando, né, ficou aflita com a situação. Mas aí o José Mundo fica, caramba, eu nem reparei, né, que ela era cega, enfim. E aí né, essa fase passa e tudo mais. E a Esmeralda, ela tem uma caracterização de ela é muito religiosa, então ela está ali, né, na igreja e tudo mais. E aí ela tá no, tipo, num negócio assim de água e de repente ela sente uma mão, assim, sabe, ela ia pegar um pouco de água assim naquele, sei lá, parece um lavabo, não sei como que chama. E aí ela encontra uma mão, e de quem é a mão, meu povo? Dele mesmo, José Armando. E aí, gente, esse é o primeiro encontro deles que é mais tranquilo, vamos dizer assim, né? É um momento ali mais tranquilo que eles se encontram, né? Onde eles têm uma conversa mais de boa, onde a Esmeralda consegue simpatizar um pouco mais com ele, que eles trocam os olhares mais sinceros, enfim, então dá aquela acalmada, dá aquela, né? Então,
é onde também acende aquela luzinha, né, na Esmeralda, de que ele pode ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana, enfim. E ele continua encantado, né, gente, com a beleza dela, porque desde o primeiro encontro foi assim. E aí, nisso, ele chama ela pra ir numa festa que vai ter à noite, né? Nisso, a Florzinha também chama ela. Elas estão ali conversando na cachoeira. E a Florzinha fala: Ai, Esmeralda, vai ter uma festa em comemoração ao filho do patrão. Vamos. Aí a Esmeralda, toda orgulhosa, vira pra Florzinha e fala: Obrigada, Florzinha, mas já me chamaram. Aí a Florzinha pega e responde: Mas por quem? Aí ela, pelo próprio aniversariante, pelo próprio filho do ricaço lá, o José Armando. E ela toda assim, gente, com esse olharzinho assim, toda encantada, toda nas nuvens. Ô, gente, bestinha, bestinha, tadinha da pobrezinha, inocente, inocente. Ela toda com umas borboletas no estômago. E aí, nisso, chega quem? Na fazenda, porque a Fátima infernizou a vida dela para elas irem até a fazenda onde o José Armando tava. Como assim? O seu noivo tá lá e você tá aqui? Aí vai, né, Dona Fátima e a Graziella pra fazenda, né? Até para comemorar o aniversário do Zé Armando também, né? Isso é um detalhe muito importante na história. Porque eu acho que se a Fátima e a Graziella não tivessem ido, mudaria muita coisa aí nessa história. E aí acontece, né? A festa, José Armando, e essa é a carinha dele ao ver Esmeralda chegando à sua festa, gente. Olha a carinha dele. Não, detalhe, né? Graziella lá, né? Detalhe importantíssimo, Graziella lá, e ele com essa carinha assim, olhando pra Esmeralda. Ô, José Armando. Ele fica todo, e ela toda sem graça. Ela chega toda sem gracinha, sabe? Meio assim, meio desconfortável, né? Porque é uma moça que você vê que não sai tanto, né? Ela tem ali aquela dificuldade em relação à visão e tudo mais. Então, ela é mais retraída, então parece que é a primeira vez que ela tá indo numa festa chamada por um rapaz. Então ela fica toda enciumada, e aí ele chama ela pra dançar, eles vão dançar. E aí, gente, acontece esse momento que eles estão ali. Gente, e eu fico pensando, cara, ele é comprometido e aí chama a Esmeralda pra dançar, incrível. Então eles têm esse momento ali a dois e tal, né? Dançam, algumas pessoas reparam que eles estão ali, tipo assim, com quem o José Armando tá dançando, né? A babá diz, né? A babá dele diz, né? E fala, tipo, com quem que ele tá dançando? E aí nisso eles querem, né, privacidade, né, minha gente? Aí eles saem da festa e eles vão pra um outro lugar e a Esmeralda quase cai, assim, sem querer. E aí tem aquela cena que ele pega ela assim, né? Porque ela quase caiu. E aí tem esse momento deles, assim, de quase beijo, de quase beijo. E, gente, vocês gostaram dessa parte dessa história? Tá muito boa, né? Prometo pra vocês que a tendência é só melhorar. Então, se vocês gostaram, já se inscreve pra vocês acompanhar a próxima parte da história de José Armando Esmeralda, hein? Vem comigo.